Fala, gente boa. Aqui, professor Aurélio, o mestre sistêmico, para mais um caso sistêmico, para mais um caso de problemas empresariais e como a gente pode compreender a complexidade dessas questões usando o pensamento sistêmico. No caso de hoje, nós pegamos a situação de um empresário ou líder de uma empresa que sente aquele peso na empresa, sente a empresa pesada. Ela teve um período de grande sucesso, um período inicial, e de repente a curva de crescimento se desacelerou e ela ficou pesada. E o empresário líder não tem uma ideia muito clara, achando que tem que colocar toda a pressão ou no comercial ou na produção para crescer mais, mas tem uma questão mais sistêmica, mais complexa envolvida. Então nós vamos apresentar um mapa sistêmico completo de uma empresa fictícia, uma empresa de TI que trabalha para agronegócios. Ela cresceu, depois se tornou pesado o crescimento, e a gente vai ver uma série de fatores acontecendo, assimetria de clientes na carteira, saturação do operacional, uma dependência do fundador e limitações estratégicas para crescer. A empresa ficou pesada. Ato 1. O crescimento. Eu lembro exatamente da sensação. Os primeiros anos da empresa eram leves. Cada cliente novo parecia uma vitória pessoal. Cada implantação era celebrada como uma conquista enorme. Nós trabalhávamos muito, claro, mas havia muita energia. O telefone tocar era uma maravilha, era maravilhoso. Fechar um contrato era emocionante. E eu acreditava que crescer resolveria os nossos problemas. E durante algum tempo cresceu. A gente teve mais clientes, mais projetos, mais pessoas e mais faturamento. A empresa tinha vida, ou pelo menos era o que eu pensava. Ato 2. O peso invisível. Não aconteceu de uma vez. Foi silencioso. Primeiro vieram pequenos sinais. Clientes reclamando mais, equipes cansadas, retrabalho aumentando e implantações demorando mais. Depois vieram coisas mais difíceis de explicar. A empresa começou a ficar pesada. Pesada para vender, pesada para contratar, pesada para entregar, pesada para crescer. Tudo parecia exigir energia demais. Qualquer novo cliente gerava tensão operacional. Eu comecei a perceber algo estranho. Quanto mais a empresa crescia, menos capacidade ela parecia ter. E isso não fazia sentido. Ato 3. O empresário vira amortecedor. Sem perceber, eu virei o centro gravitacional da empresa. Tudo passava por mim. Decisões, conflitos, clientes difíceis, exceções comerciais, crises operacionais, pessoas inseguras e prioridades. No começo eu chamava isso de liderança. Depois comecei a chamar de sobrevivência. Eu já não conseguia pensar no futuro. A empresa consumia meu tempo inteiro apenas para continuar funcionando. Eu saía das reuniões com uma sensação constante. Estamos correndo muito, mas ficando muito lentos. Foi quando um amigo me indicou um pensador sistêmico. Ato 4. A conversa. Sentamos, eu e o pensador sistêmico, diante de um mapa enorme. Linhas, setas, ciclos. Ele ficou alguns minutos em silêncio olhando para mim. Então perguntou: Você sente que a empresa ficou pesada? Eu ri. Exatamente essa era a palavra. Veja, o problema não começou na operação. Claro que começou. O operacional está um caos? Não. O operacional apenas revela o sistema. O enlace B1. O crescimento aumentou a pressão aumentou a sobrecarga aumentou o retrabalho aumentou a complexidade. É a complexidade que começou a destruir a capacidade de escalar. Agora veja aqui, qualidade das vendas, diferentes tipos de cliente na carteira, excesso de cliente C que pede muita customização, complexidade, sobrecarga. E os clientes A, que dão a maior margem, estão sendo priorizados? E olha a complexidade gerando insatisfação dos clientes e nós perdendo clientes B, o churn aumentando. Vocês vendem para fortalecer a empresa ou para aliviar a pressão de curto prazo? Aquela pergunta ficou em silêncio dentro de mim, porque eu sabia a resposta. Enlace R2. Veja, a empresa começou a vender para qualquer cliente. Só que alguns clientes são diferentes dos outros. Eles consomem mais ou menos capacidade, colocam mais ou menos sobrecarga na nossa produção e eles dão diferentes graus de margem.
Cada exceção comercial aumenta a customização. Cada customização aumenta a complexidade. Veja, o crescimento da empresa começou saudável, mas em algum momento vocês começaram a converter crescimento em complexidade. Quanto mais a empresa cresce, mais pressão ela gera. Quanto mais pressão, menos tempo estratégico vocês têm, vocês líderes. Quanto menos tempo estratégico, pior ficam as decisões comerciais e operacionais. E aí o sistema cria uma solução automática. Qual? Você. Você vira o centro de tudo na organização por causa dessa complexidade. Enlace R3. Complexidade gera aumento da dependência do fundador. Dependência aumenta a centralização. Centralização tira o tempo estratégico. O tempo estratégico aumenta a sobrecarga. O fundador virou um amortecedor do sistema. Quanto mais complexidade surgia, mais decisões voltavam para ele. Quanto mais decisões voltavam para ele, menos capacidade estratégica sobrava. A revelação. Naquele momento eu entendi algo difícil. A empresa não dependia de mim porque eu era indispensável. Ela dependia de mim porque o sistema não conseguia mais se sustentar sozinho. Aquilo mudou completamente minha forma de enxergar o negócio. O problema não era a falta de esforço, nunca foi. O problema era que o sistema inteiro estava desenhado para consumir mais capacidade, mais rápido do que conseguia criar capacidade nova. Nós crescíamos, mas a cada unidade de crescimento isso trazia mais complexidade, dependência, retrabalho, desgaste e insatisfação de clientes. Escalar não é crescer mais. Escalar é crescer com menos complexidade por unidade de receita. Pela primeira vez em anos, eu não senti culpa, senti clareza, porque finalmente eu consegui enxergar o sistema. E quando você consegue enxergar o sistema, você consegue começar a reprojetá-lo. Complexidade exige padronização. Padronização reduz retrabalho. Padronização aumenta a capacidade de entrega. A complexidade começou a destruir os padrões. E sem padrão, cada entrega vira artesanal. Enlace R5. Com capacidade de entrega, há mais satisfação. Com mais satisfação, menos churn e mais margem. Com mais margem, maior possibilidade de investimento nas capacidades essenciais. Maior maturidade e maior capacidade de entrega. A empresa começa a consumir sua própria capacidade futura. Menos margem significa menos investimento. Menos investimento significa menos evolução. Enlace R6. A empresa parece crescer, mas estruturalmente está ficando mais frágil. O mapa inteiro aparece completo pela primeira vez. Bem, gente boa, esse é um experimento que a gente fez de apresentar o mapa sistêmico por meio de uma historinha. Anteriormente a gente já apresentava o mapa sistêmico variável por variável, mas eu resolvi fazer um experimento novo e vocês vão me colocar aqui nos comentários se vocês curtiram ou não curtiram essa maneira e a gente vai elaborando e melhorando, né? Esse foi um primeiro, só para a gente ver como é que ficou a nossa experiência, tá certo? Então, querem dar uma olhada no mapa? Aqui embaixo nos comentários eu tenho o endereço do mapa para vocês olharem em maiores detalhes. Mas o mais importante é o seguinte: você, líder ou empresário, está nessa situação, conhece alguém que está nessa situação, empresa pesada, é muito interessante fazer um pensamento sistêmico em cima. Se vocês curtiram, dá um like aqui e a gente se encontra no próximo Mapa Sistêmico.